Graças a Deus. Só estamos esperando ali o Guilherme quando ele dá o ok. A gente vai começar a gravação, né? Não é porque é da coisa da Plim Plim, não, porque vem a gravação para os irmãos que vão ver depois, né? Então fica melhor assim. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, que estamos na tua presença nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, quero te pedir, Pai, perdão pelos pecados cometidos por mim, minhas fraquezas, falhas. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoando as nossas vidas nesta noite, Pai, nesta aula que iremos ter, Pai. Abençoando também a todos os irmãos da direção, nosso pastor Samuel Lopes da Silva, nosso pastor presidente, toda a sua muito digna diretoria, pastor Junei, pastor Robson e a todos que estão à frente deste trabalho. E a cada um dos nossos alunos e alunas, Pai, que o Senhor continue abençoando, guardando, tudo para a Tua glória, tudo para a Tua honra e louvor. O Senhor seja toda a glória, honra e louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Bem, então estaremos dando continuidade ao nosso curso, Multiplicando Discípulos, o método neotestamentário para o crescimento da igreja. Porque a igreja que foi fundada no Novo Testamento, né? Na Nova Aliança, tem esse método que está baseado na Bíblia, e que nós vamos estar estudando mais detalhadamente durante o curso, tá certo? Vocês tiveram semana passada, ou na primeira aula, uma aula maravilhosa com o pastor Robson, do Amaral, e hoje nós vamos estar dando continuidade, então, nas lições 7 e 8. Amém? Gostaria de ler para os irmãos Provérbios, capítulo 11, versículo 30, que diz: o fruto do justo é árvore de vida, o que ganha a alma sábio é. Então, muito bom, Guilherme. Guilherme é fera, né? Ele tem o slide, coloca a Bíblia. Muito obrigado, Deus abençoe. O fruto do justo é árvore de vida, o que ganha a alma sábio é. Então, quando você e eu estamos no trabalho do Senhor, no trabalho divino, e ganhamos almas, é porque nós temos recebido de Deus a sabedoria. Lembra o que o Senhor nos fala lá no livro de Tiago? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Quer dizer, mas aí você pode falar assim, mas Kleber, eu estou começando, estou fazendo curso de discipulado, eu estou aprendendo. E aí o Guilherme colocou Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto se ele é dado. Aí você pode perguntar, mas e agora? Eu estou aprendendo, como é que é isso, ter sabedoria? Você vai receber de Deus a sabedoria, a graça, para poder ganhar almas, para poder ser útil ao reino de Deus. Somente é necessário você se envolver nessa obra, colocar-se à disposição do Senhor, colocar-se na dependência do Senhor, porque Ele é o que nos garante a vitória. Amém, meus irmãos? Então vamos pedir ao Guilherme para ir passando os slides, para a gente continuar. Então nós vamos estar na ministração 7, né? Fichas de consolidação. Consolidação. O que é consolidar, meus irmãos? O que é consolidar? O dicionário diz, né? Vocês já viram semana passada, mas relembrando, a repetição é pedagógica, né? Quando a gente vai repetindo, a gente vai guardando e vai solidificando o pensamento, a compreensão, né? Então o ensino é assim, a gente vai consolidando o ensino, assim como a gente vai consolidar aqui algumas coisas. Consolidação é o ato de tornar-se sólido, firme, estável. Ou seja, é aquele ato do endurecimento, você fica firme, né, estável. Então aqui nós vamos estar num processo de trabalhar com os nossos amigos e irmãos novos convertidos, que aceitaram a Jesus,
ou seja, na cruzada Juiz de Fora para Cristo, ou seja, até num culto de louvor a Deus, ou num evangelismo que você faz, ou quem sabe no evangelismo pessoal que você realiza, não importa a maneira como vai acontecer a salvação daquela pessoa, porque Deus age de várias maneiras, de muitas maneiras, é a multiforme graça de Deus, Deus faz, mas no ato da salvação, ali é formada uma nova vida, né? Uma nova criatura. E assim como o bebê, que ao nascer da sua mamãe lá, é uma criatura frágil, que precisa de todos os cuidados, que precisa de uma alimentação sadia ou saudável. Eu não posso dar para um bebezinho recém-nascido feijoada, né? Não posso, ele não absorve isso. Não adianta. Ele precisa do leite materno, de alguns alimentos especiais, se ele não conseguir, tiver a bênção de ter o leite materno da mamãe, por algum motivo. Ele precisa de um alimento saudável especial para ele, porque ele está como recém-nascido. Da mesma forma é o novo convertido. É a pessoa que recém aceitou Jesus. Ele precisa de um alimento que a Bíblia chama o leite, não falsificado, que é a palavra de Deus, né? Para que por ele vá crescendo. Então isso é feito pela graça do Senhor, e nós vamos ser agentes aí para poder ajudar nessa consolidação. Então, aqui nós estamos num momento que a pessoa aceitou Jesus, gente. Acabou de aceitar Jesus. Aí, imediatamente, olha lá, no slide, imediatamente após a decisão por Jesus Cristo, a equipe de evangelismo, né, que são os pregadores, os pescadores de homens, aqueles que vão estar lá naquele momento de alegria, porque as almas estão se convertendo, de fervor, porque o Senhor está operando, esses vão estar lá com uma fichinha especial, solicitando os dados daquelas pessoas. Nome, endereço, telefone, o CEP. Às vezes pode até, se for o caso, né, pedir um e-mail, né, pedir um contato diferente que aqueles tradicionais, isso pode. Ou seja, tem que ter uma ficha completa para que a gente possa fazer o acompanhamento e a consolidação daquela alma, daquela vida que vai aceitar o Senhor Jesus. E nesse processo todos nós somos participantes. Então a ficha de consolidação será uma ferramenta importante, que através dela a gente vai ter contato com o novo convertido. Imagina, só se for por revelação de Deus que a gente vai poder saber o endereço, o local, a moradia de uma pessoa, né? Se não tivermos ali os dados dela de maneira assim legível, que a gente possa entender e compreender, não como um hieroglifo lá antigo, ou como um grego, ou como um romano, né? Isso eu posso falar com propriedade, que minha letra é feia para chuchu. Então, às vezes a gente faz, né, quer escrever rápido, fica aquele negócio lá, letra horrorosa, aí você não entende nada. Às vezes até você depois vai ler assim, foi eu que escrevi isso aí? Nem você sabe o que você escreveu. Às vezes acontece isso. Mas é importante, então, nesse momento, que a gente está feliz, alegre, que se faça um trabalho importante. Porque aí, meus irmãos, começa uma batalha. A gente tem a batalha antes da pessoa aceitar Jesus, a gente tem a batalha durante lá o culto, depois que ela aceita Jesus, a batalha não para, ela continua. Porque o império das trevas, Satanás, vai querer impedir aquela pessoa de permanecer nos caminhos do Senhor, de ficar na presença do Senhor. Lembra o que a parábola do semeador nos mostra lá? Que a terra, a semente, que é a palavra de Deus, cai em diversas qualidades de terras, né? E numa daquelas que caem, vem o diabo e arranca aquela palavra, aquela semente. E o que acontece? Não há a frutificação agradável, completa, que Deus quereria ter. Então, eu e você estamos nesse processo aí,
que vamos estar trabalhando para ajudar. Então, a ficha de consolidação vai ser essa ferramenta. Lembrando, né? Devemos ter total cuidado e sigilo com as informações, porque são informações de uma pessoa, identidade. Às vezes, eu falo assim porque no serviço público a gente pega, né? A gente pega nome, endereço, identidade, CPF e pega vários dados, né? Aqui nós vamos pegar os dados para o contato com eles. Então a gente, somos pessoas sérias, cristãos, não somos mal intencionados, vamos fazer da melhor maneira possível para poder alcançar o nosso objetivo. Amém? Vamos continuar, Guilherme, obrigado. Próximo slide, por favor. Obrigado. Então, o preenchimento dessa ficha de consolidação. Então, a equipe de evangelismo fará o preenchimento logo após a oração da decisão pelo novo convertido, ou do novo convertido. Claro, vai pedir a permissão dele, né? Porque a gente não vai poder fazer nada fora da permissão de uma pessoa, né? Porque hoje em dia, né, a gente está numa situação, né, que tudo, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser incriminado por alguém que está assediando, que está maltratando e que está tirando a liberdade da pessoa. Então, com muito cuidado, com muita sabedoria, a gente vai pedir a permissão, vai conversar com a pessoa. E é claro que na maioria das vezes vai acontecer de maneira suave, tranquila. Porque nós estamos que imaginar o seguinte, a pessoa está lá no momento de uma decisão por Cristo. Então ela está feliz, está alegre, geralmente não está com nenhum tipo de pensamento contrário. Então nós vamos colher o seu nome, telefone, endereço e autorização de receber as visitas. Escrever de forma bem legível, né? Bem clara, para poder ser compreendido de melhor forma. Preferencialmente em letra de forma, né? E devemos saber que essa ficha de consolidação será talvez o único meio, o único canal para rever o novo convertido. Com exceção de você conhecer a pessoa, né? Às vezes você leva a pessoa lá para a cruzada ou para o culto e ela se converte. E às vezes pode ser que alguém não tenha notado, mas você sabe, meu amigo, trabalha comigo, mora na minha casa, lá perto de casa, né? Mora lá, é meu vizinho. Às vezes até amigo mesmo, né? Que mora lá na República, né? Você traz, né? Você está rindo aí, mas às vezes até seu amigo mesmo. Que você traz, converte, aceita Jesus, mora comigo lá, né? Pode ser, não? Estou profetizando. Enfim, meus irmãos, é importante então isso. Que a ficha de consolidação será aquele meio para a gente rever o novo convertido. Então, os dados têm que ser feitos de uma maneira muito clara. Tá certo? Amém, meus irmãos? Então, vamos continuar. Obrigado, Guilherme. Uma vez preenchidas as fichas, nós vamos entregar ao coordenador dos consolidadores, que é o nosso pastor Robson, que o Senhor tem levantado para fazer esse trabalho, juntamente com o pastor Junei, ou a quem eles indicarem, né? Claramente vocês vão ter sempre, ou às vezes lá na congregação, né? Lá na sua igreja, alguém que será o responsável por poder distribuir essas fichas para que seja feito o trabalho, o início do trabalho do discipulado. Então, o coordenador vai entregar a cada consolidador, ou seja, nós que vamos estar trabalhando lá para consolidar aquela alma, para ajudar aquela vida, para fortalecer aquela vida, para firmar aquela vida. Vai entregar as fichas para que eles façam o acompanhamento e a consolidação. Lembrando, gente, como a gente já havia falado, né? Isso é uma tarefa de grande responsabilidade que eu e você temos. E devemos cumpri-la da melhor maneira possível. Então, 1 Coríntios 3, 2, nós já citamos. Mas lendo agora, leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Portanto, a gente deve fazer assim, né? Trabalhar de maneira tal que a gente não abra mão de nenhuma pessoa. Imagina, a gente não sabe exatamente, Renato, quem aquela pessoa vai ser no reino de Deus, na obra de Deus.
às vezes a gente pensa assim, fulano, aquele ali não vai dar nada. A gente fala, né? A nossa maneira de ver, de agir. Às vezes a pessoa está ali, né? Naquele primeiro momento, está meio assim, cabisbaixo, meio destruído, derrotado. Às vezes até com as roupas sujas, em situação lastimável. A gente pensando, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Mas cada alma é importante para Deus. E independente do estado que ela esteja, o Senhor transforma todos. Pode fazer dele ou dela um grande ganhador de almas para o Senhor, para o nosso Deus. Conta-se a história, né, que D.L. Moody, o grande pregador Moody, lá no livro Heróis da Fé, quem tiver a oportunidade de ler o livro Heróis da Fé, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ela conta as histórias dos grandes heróis, pregadores do século passado, e tem a história desse pastor chamado D.L. Moody, Dalrymple Moody. E conta, ele foi um grande ganhador de almas. Na época dele, sem internet, sem televisão, sem WhatsApp, sem rede social, sem nada disso, conta-se que ele ganhou 500 mil almas para Cristo. E um dia ele foi evangelizado. Um dia foi feito um apelo para ele. E um dia ele aceitou Jesus. E conta-se que o professor dele de escola dominical, quando recebeu a visita do Moody lá no seu local de trabalho, diz que ele leva ele lá num canto e fala a palavra de Deus para ele. Ele já conhecia, né? Mas ainda não era cristão, convertido. E naquele momento ele se converteu. Então aquele professor que a gente talvez não tenha grande conhecimento de quem é, do que fez, mas Deus sabe quem ele é. E ele viu ali naquele jovem, naquele moço, uma alma preciosa, que se tornou um grande pregador do Evangelho. Mas independente que seja um grande pregador do Evangelho, um grande evangelista, uma grande mulher de Deus, é uma alma necessitada da salvação. E a Bíblia fala que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então, essa vida é importante. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, orar por ela, telefonar, convidar, visitar, para poder fazer esse trabalho. Lembrando aí da história de Ananias, né? E Saulo, lá em Atos capítulo 9, versículos 10 e 11. Primeiro Atos conta, né, a história da conversão de Paulo. Paulo se converte, você conhece a história, mas aí Deus manda um homem, um servo de Deus chamado Ananias, e falou com ele assim, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E a partir daí, você conhece a história, né? Ele de maneira inicial ele reluta, mas Senhor, talvez querendo lembrar a Deus, Senhor, o senhor esqueceu que esse homem aí é que perseguia a gente, e ele tem mandado lá de Jerusalém cartas dos líderes religiosos para poder destruir, prender a gente, os crentes. Como é que é? Ele está aceitando Jesus? Mas Deus falou assim, olha, ele é uma alma preciosa, eu tenho chamado ele e ele vai ser um vaso, um instrumento nas minhas mãos para falar da palavra de Deus para os líderes, para os religiosos, para os gentios e para muitas pessoas. E Paulo é hoje, ou foi, um grande homem de Deus, que é o autor da maior parte do Novo Testamento e que foi tremendamente usado pelo Senhor para nosso benefício. Mas teve um homem, né? O Ananias, que obedeceu. A gente não fala muito do Ananias, mas ele foi usado por Deus para esse trabalho de consolidação. Porque ele teve a iniciativa de obedecer à voz de Deus, ainda que no começo meio relutante. Cada ficha, então, que chega à sua mão representa uma alma comprada por um alto preço, valor incalculável, o sangue de Jesus. Ótimo. Estabelecer, então, esse desafio, né? Nós devemos estabelecer esse desafio de dar o melhor a Deus. Então, cada vida é importante. Cada uma. Porque atrás dessa pessoa, além dela, tem a família dela. Tem pessoas que precisam da salvação.
uma pessoa que está, às vezes, viciada no vício da droga, uma pessoa que está perdida, uma família que está destruída, e através de uma vida, a salvação vai se espalhar por toda a casa, por toda a família. E a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E nessa crença, a casa toda é abençoada. Interessante, né? Todos os nossos encontros com Jesus, quando a gente se encontra com Jesus, na nossa vida particular, na Bíblia, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, as suas famílias foram abençoadas. Pode ser que nem todo mundo se converta, pode ser que nem todo mundo esteja na presença de Deus, mas os nossos encontros com Jesus mudam a nossa vida e a vida da nossa família. Os nossos encontros com Jesus fazem isso. Então, nós estamos trabalhando nesse processo aí. Como diz Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, que a tua força vai ser pequena, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, nesses dias de dificuldade, devemos ser fortes e valorosos na obra do Senhor. Pode passar, por favor, Guilherme. Então, nós estamos aí agora. Ó. Primeiro contato, nós anotamos, aí os pescadores anotaram os nomes lá das pessoas que aceitaram Jesus de maneira legível, correta, lá, bonitinha. O coordenador dos consolidadores passou a ficha para cada um de nós e nós agora em grupo, com a determinada direção e orientação do nosso líder, estaremos começando o trabalho. Primeiro, nós vamos fazer um contato telefônico, vamos usar o nosso telefone para poder ajudar nesse trabalho. Então, a chamada telefônica deve ser feita com muita eficácia, focada sempre em benefício do novo convertido. Olha que interessante aqui, ó. O telefone é esse meio, né, que agiliza as comunicações. Então, a gente fala rapidamente e agora não apenas no contato telefônico direto, ligando, mas com mensagens nos vários aplicativos e aplicativos de comunicação que temos, que a gente se destaca mais ou cita mais o WhatsApp, né? A gente pode fazer esse contato. Mas, preferencialmente, o primeiro contato telefônico, na medida do possível, seria interessante que a gente pudesse ligar para a pessoa. Então, você vai ter o nome lá do João ou da Maria. E você vai ter a responsabilidade de pegar o telefone dela e num dia apropriado, com as formas que estaremos vendo aí nesse processo, dar uma ligada para ela. De preferência, ou de maneira mais assertiva, mais certa, no dia seguinte que a pessoa teve aquele momento na igreja em que se encontrou com Jesus ou na cruzada Juiz de Fora para Cristo. Porque é naquele momento em que aquelas emoções, a presença de Deus, aquela manifestação de Deus lá naquele culto, naquela atividade, vai estar mais vívida na mente dela. E nesse momento Satanás vai tentar também trabalhar para tirar isso da vida dela. Então, nesse momento nós vamos estar nessa batalha, né? A batalha é antes, durante e depois. A batalha é sempre, né? Aliás, né? Uma vez aqui na vida espiritual nós sempre estamos batalhando. Em níveis diferentes, mas sempre estamos com uma batalha. É batalha antes, é batalha no meio, é batalha depois, é batalha antes de aceitar Jesus, aceitando Jesus, para permanecer. Estamos sempre aí. E o novo convertido, indubitavelmente, também vai estar nesse processo, né? Então é importante que no dia seguinte ele receba um telefonema, uma mensagem, e que você possa fortalecer e animar esse novo convertido. Próximo slide, por favor, Guilherme. Então, os propósitos da chamada telefônica. Primeiro, mostrar o interesse com aquela pessoa que aceitou Jesus. Então, um interesse genuíno pela pessoa, por sua necessidade. Então, você vai, com esse propósito de daquela pessoa ver que tem alguém interessado na vida dela, né? De que tem alguém que está interessada no que ela está fazendo, está interessado em abençoar ela. O propósito também adicional é ganhar a confiança do novo convertido. É até aquele primeiro ponto de contato, né? Ganhar a confiança dele.
para poder ele se ir abrindo e a gente poder entrar com a palavra de Deus de maneira mais eficaz. O outro propósito é oferecer a possibilidade de encontrá-lo ou realizar uma visita. Então, essa possibilidade é feita através desse primeiro contato telefônico, né? Claro que na ficha lá do consolidador vai estar isso, mas também nós vamos estar nessa chamada telefônica trabalhando nessa questão. E o outro propósito, o último aqui, é convidar o novo convertido para os trabalhos na igreja. E, além disso, a frequentar a classe de discipulados da escola bíblica dominical. Nós temos essa grande bênção de termos uma classe de novos convertidos na nossa igreja. Aqui na sede nós temos, aqui na Demissões JF. Então nós temos uma classe lá, aí sim, o novo convertido, né, vai ter aquele processo mais detalhado de começar a se envolver com as doutrinas da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. Porque nesse primeiro momento a gente vai jogar a Bíblia toda na cabeça dele e não vai entrar, não. A gente não consegue fazer isso. Às vezes, nós somos ansiosos, né? Queremos que a pessoa saiba tudo de uma vez só, por toda a vida. Não, não tem jeito. É um processo. Isso tudo aqui que nós estamos falando é um processo. São coisas que vão acontecer paulatinamente. A gente está acostumado com a rede social, com os WhatsApp, celulares e televisões, e é tudo rápido, e eu estou no canal 1, vou para o canal 2, eu vejo uma coisa, e às vezes tem um mosaico, né? Tem 4 coisas ao mesmo tempo acontecendo, e eu estou vendo, né, a moçada aí do futebol, estou vendo o jogo do meu time, do outro time, aí estou secando um, estou torcendo para outro ao mesmo tempo. Mas nem tudo na vida é assim. Aliás, a vida é diferente na vida prática, né? Muitas coisas tem um processo que acontece paulatinamente. Então, o novo convertido vai aprender assim aos poucos, né? Então, aí nós vamos para o outro processo, preparar a chamada telefônica. Então, nós temos que fazer uma chamada, né? Mas nós vamos preparar essa chamada. Primeiro, em oração. Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, em tudo que fazemos na vida espiritual e na vida secular, é orar e pedir a Deus direção. Então, em oração, pedindo pela cidade, pelo bairro da pessoa, para que Deus opere no novo convertido, para que Deus abra os caminhos, para que Deus dê orientação, dê a direção. A gente deve buscar um local apropriado, né? Não assim querer meio rapidamente. Peguei a ficha, o pastor Robson me passou a ficha e deu até agora, não liguei para ele. Aí lá no trabalho, né? Você trabalhando e fazendo lá um cálculo matemático, e o teu chefe falando, eu preciso ligar para fulano. Fulano, aqui, onde você vê, aqui na igreja, é você mesmo e tal, e tal. Aí você faz de maneira inadequada, né? Precisa que a gente busque um local apropriado, um tempo planejado, com calma, e possa fazer esse contato telefônico inicial. Então a gente deve tomar cuidado para não ligar nas horas impróprias, né? Ligar meia-noite para o novo convertido, misericórdia. Ligar às 6 horas da manhã, não pode. Ligar às vezes na hora do almoço, às vezes não convém. Então a gente deve ter esse cuidado, né? De não ligar nas horas impróprias, nem muito cedo, nem muito tarde. Saber o nome da pessoa, revisar o nome, né? Porque às vezes a gente pega a ficha achando que é Manuel e é João. Aí você fala, eu estou procurando Manuel, mas aqui não tem Manuel. Aqui tem João, mas é Manuel, mas é João. Aí você já começou a irritar a pessoa. Quer saber? Chato. Telemarketing de novo? Nós temos um desafio, né? Contato telefônico tem um desafio. Nós trabalhamos junto com o pessoal do telemarketing. É telemarketing, pá! Vamos bloquear. Pum. Então temos que ter todo esse cuidado. Então, revisar o nome, a necessidade da pessoa para a qual vai chamar, para a gente evitar o máximo os erros, né? Claro, meus irmãos, isso é um processo, né? Com o tempo, a gente fazendo, a gente vai sempre melhorando. Tudo na vida é assim, né? A gente começa a fazer uma coisa, a gente não faz ela perfeita logo de cara. Só se for sobredotado, algo desse porte. Mas a gente vai fazendo, aprendendo, consolidando, melhorando, aperfeiçoando e fazendo a cada dia de maneira agradável ao Senhor. Amém? Vamos continuar então.
Próximo slide, por favor. Então, como realizar uma chamada telefônica? Primeiro a gente tem que se identificar, né, para o novo convertido, falando da decisão que ele teve por Cristo, quando nós estivermos falando com a própria pessoa interessada, porque às vezes acontece o seguinte, meu irmão, a gente liga faz um contato telefônico e às vezes de maneira assim precipitada, fala com a pessoa que não é a pessoa interessada, o novo convertido. Às vezes a gente fala com o pai, com a mãe, e pode ser que aquele pai ou a mãe tenha uma religião diferente, seja muito ortodoxo na religião dela, não admita, em hipótese alguma, que o filho, a filha ou parente seja cristão, seja evangélico, ou pratique outra crença que não a da família, e isso pode ser uma barreira que vai impedir futuramente ou que vai atrapalhar a vida do novo convertido. Então a gente tem que se identificar, saber se está falando com a própria pessoa interessada e aí iniciar o processo. Então temos que ser prudentes nisso. Então devemos saudar o novo convertido como um irmão já integrante da igreja, sim, porque se ele aceitou Jesus, no ato seguinte, no momento da decisão dele, ele já é nosso irmão em Cristo, já é um crente em Jesus. Ah, mas ele ainda não batizou, mas ele já é um crente em Jesus. Porque no ato seguinte da conversão dele, se ele creu, se ele aceitou Jesus, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É ato rápido, instantâneo, a salvação instantânea. Então a gente tem que estar pensando nisso. Começamos então no ponto C com uma conversa amena, comentando que a gente tem orado pela pessoa, quer saber como ela vai, né? De maneira assim, calma, educada, tranquila. Por favor, próximo slide. Então nós vamos avaliar a condição espiritual, perguntando como pareceu a reunião, você gostou do culto, como é que foi, qual foi a tua impressão, como você tem se sentido em relação a Deus, desde que você visitou a igreja, ou da experiência que você teve. Então, são coisas importantes, né? Convidá-lo para os trabalhos da igreja, convidá-lo a frequentar a classe de discipulandos ou de discipulados da Escola Bíblica Dominical. Terminar, então, a ligação com uma breve oração, abençoando a pessoa em nome de Jesus. Claro, meus irmãos, sempre atento à direção do Espírito Santo, né? Aqui são regras que podem nos ajudar, que vão nos ajudar nesse processo, mas sempre dependendo da direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos orienta em todas as coisas. Então, princípios para se ter uma ligação telefônica com sucesso. Mostrar-se amável, agradável. Então, a gente tem que ser educado, né? Tem que ser amável. Quantas pessoas aqui não tiveram contato telefônico lá com empresa de telefonia, de plano de saúde, que não foi agradável, né? E outros tiveram contatos que foram agradáveis. Então, cabe a nós fazer o que estiver ao nosso alcance para esse contato ser amável, agradável com a nossa ação. Então, se o novo convertido se mostra desejoso de falar, de desabafar, apresentar suas queixas, nós temos que ter tempo para ouvi-lo. Então, por isso, daquela questão, né, de ter tempo, de não ser de maneira atabalhoada o nosso contato telefônico. Muitas vezes as pessoas estão precisando falar, isso é verdade, hein? Às vezes eu e você também estamos na mesma situação. Precisamos falar. A gente quer alguém que ouça a gente. A gente não quer um monte de... em alguns momentos, a gente não quer um monte de ordem, mandamentos, de princípios. A gente quer falar. Você não já teve conversas assim? Você mal falou alguma coisa, você só ouviu. Aí a pessoa, depois da conversa, estou até aliviado. Porque teve alguém que ouviu, você. Às vezes lá na casa dele não tem alguém para ouvir, né? Seja homem, mulher. São várias questões. Cada família tem as suas questões. Às vezes tem alguém que aceita Jesus, que se converte, mas é brigado com o pai, com a mãe, problema dentro de casa. Um quer matar, é pai preso, é mãe
alcoólatra, vários problemas, dificuldades. E nós estamos ali para poder ajudar essas pessoas. Então a gente deve evitar ser cortante ou impaciente na conversa. A gente deve evitar pressionar o novo crente a se enquadrar nos comportamentos do verdadeiro cristão. Olha só. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, né? É o Senhor. A Bíblia fala lá que não é por força, Zacarias 4:6. Salvo enganos. Zacarias 4:6. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Guilherme. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é o Espírito Santo que vai fazer. Então a gente tem que estar sempre aberto a isso. Deixar que o Espírito faça, que Deus faça, que o Senhor faça. Às vezes ele pode estar até fumando, pode até estar fazendo uma outra coisa que um cristão maduro não faria. Mas lembre-se, ele é novo convertido, ele é uma criança. Ele precisa do cuidado, da atenção. Não é? E atenção que nós vamos dar. Próximo slide, por favor, Guilherme. Evite então tomar mais tempo, além do necessário na ligação, né? Aí vai querer falar de futebol, da discussão política, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Evita essas coisas. Estamos falando de Jesus ali. Assuntos de natureza material, até mesmo teológica. Evita isso. Evita essas questões. Isso pode trazer alguns problemas para nós. Evite se mostrar egoísta, não se importar com a necessidade da pessoa. São princípios para a gente ter uma ligação telefônica com sucesso. Tá bom, meus irmãos? Próximo slide. Então, nós agora vamos estar adentrando na ministração 8. Pode voltar um pouquinho, Guilherme? A ministração 8. Na apostila de vocês têm a ministração 7 e 8. Então, lá você vai poder sempre voltar naquilo. Então, às vezes você fala assim, mas eu esqueci, como é que eu faço contato telefônico? Como é que eu me lido lá com a pessoa? E agora, pastor Robson me deu a ficha, como é que eu faço? Você tem sempre a oportunidade de ir lá na apostila, ver passo a passo, fazer, ou quem sabe, o pastor Robson colocou no grupo, né, ela em PDF, ela de maneira digital, você pode baixar para o seu computador, você pode copiar e colar só a telinha daquela necessidade que você tem que colocar no celular. Eu estou com dúvida naquilo. Aí você faz uma cola. Porque no começo não é assim, quando a gente faz uma coisa nova, tem uma receita de bolo, uma receita de uma comida especial. A gente não segue uma receita? 4 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, uma pitada de sal, uma pitada de não sei o quê. Mas às vezes a gente quer fazer assim, não, vou experimentar aqui. A gente pode até fazer, né? As pessoas que trabalham com a comida experimentam, fazem, inventam, né? Mas às vezes a gente quer experimentar numa coisa dessa. Fala, não, vou fazer do meu jeito. Vou botar 10 xícaras de farinha, 15 ovos, 3 colheres de sal. Não vai ficar bom, porque a receita tem um limite lá, não é para você criar um negócio. Aí a gente fala depois, nossa, mas não ficou bom não, né? Ficou ruim, mas você não seguiu a receita aí. A receita foi alguém que fez antes, errado, aí ele foi fazendo errado, até um dia que ele fez certo. Aí ele falou, opa, para mim não esquecer, eu vou botar aqui, 4 ovos. 4 xícaras de farinha de trigo. É uma pitada de sal, não é o saco inteiro. Então, isso é importante. A ministração 8, então. Guilherme, por favor. Agradecendo desde já o Guilherme que tem nos ajudado tremendamente. Que Deus continue abençoando. Então, agora nós vamos para a visita, né? Olha aí, nós estamos nesse processo. Agora nós vamos visitar o novo convertido. Jesus utilizava a visita também no seu ministério, hein, gente? Jesus utilizava a visita. Olha aí, temos exemplos no nossa apostila, no nosso slide.
em Mateus 8, 14 a 17. Pasmem vocês, Jesus visitou a sogra de Pedro. Jesus gostava das sogras. Eu também gosto muito da minha sogra, a irmã Ione. Jesus visitou a sogra de Pedro. O Senhor, naquele dia, né, visitou a sogra de Pedro, ministrou para ela e ela foi curada. E ela estava lá com a febre, né? Naquela época, qualquer tipo de febre, não tinha o avanço científico de saúde que nós temos hoje, que nós temos vários tipos de febre, vamos lá na farmácia, compramos lá um paracetamol, e às vezes aquilo resolve rapidamente. Outras são mais intensas, que deve-se ter um tratamento mais específico. Mas a maioria, de maneira geral, se resolve lá com paracetamol e tal, no outro dia você já está melhor. Naquela época não tinha nada disso, gente. Então uma febre, naquela época, poderia ser a causa da morte da pessoa. Então quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele alegra toda a casa. Ele abençoa toda a casa. Porque ela estava enferma na doença que naquela época era um pouco mais agressiva. Então Jesus fez uma visita. Ele fez isso quando? Quando ele visitou. Em Lucas 19, 1 a 10, a história é conhecida por todos nós, né? A história do homem Zaqueu, aquele homem de pequena estatura. Ele está lá, quer encontrar Jesus, ele é pequeno, tem pequena estatura, corre lá à frente da multidão, sobe no sicômoro, e Jesus chega e fala assim: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na tua casa. Jesus fez a visita a Zaqueu, ele foi transformado, abençoado, e toda a sua família, por certo, foi também abençoada com esse trabalho do Zaqueu. As visitas de Jesus a Marta, Maria e Lázaro, a família que era amiguíssima de Jesus, e tinha uma família que era amiga de Jesus, era essa família. Imagina que bênção que era ter Jesus como seu amigo, os 3 irmãos. Jesus gostava dos 3. Tanto que quando Lázaro é morto, né, ou ia ser morto, e ele se encaminha para poder estar naquela ação. Quando ele chega lá, ele chora, quando ele vê todos chorando. E aí os judeus falavam: olha como ele amava ele, porque ele se comoveu de tal maneira, se moveu no íntimo, e a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus se alegrava também, por certo, mas naquele momento, diz a Bíblia, que ele chorou, porque era um amigo dele. Aí ele vai lá na casa, ele vai lá no túmulo, ressuscita Lázaro. Por certo, depois teve festa e foi na casa dele. Jesus fazia isso. Muitas vezes visitava essa família. Então, assim como o caso que nós já citamos, né, nessa ministração, na ministração 7, nessa oportunidade, também Ananias visitou a Saulo de Tarso, vencendo os temores, preconceitos, que às vezes a gente pensa, né, aquela pessoa não vai ser convertida. Pensa aí numa pessoa, não fala, tá? Só pensa. Numa pessoa que você fala assim: esse não tem jeito. Esse é terrível. Para usar uma palavra mais comedida, né? Pessoa terrível. Para não usar uma palavra mais agressiva. Esse não tem jeito, não vai se converter a Jesus nunca. É esse aí que Jesus salva. É esse mesmo. Jesus pode salvar qualquer tipo de pessoa, e nós devemos estar atentos a isso. Então, o Ananias venceu seus temores, preconceitos, e nós também devemos vencer nosso preconceito intelectual, racial, social, de idade, para fazer a obra de Deus. Próximo slide, por favor, Guilherme. Então, a visita a cada pessoa que Deus nos confia cuidar, poderá nessa visita haver os mesmos resultados da visita de Pedro à casa do centurião em Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Então Pedro recebe a ordem de Deus para ir visitar Cornélio. No primeiro momento ele questiona e tal, mas aí pensa de maneira diferente, mas Deus fala que ele deve ir, ele vai de maneira mais decidida. E ao chegar, ele começa a anunciar a palavra de Deus.
E ao ele falar a palavra de Deus, anunciar os mistérios, ou a revelação de Deus, a revelação de Cristo para Cornélio, diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo sobre aquela casa, sobre Cornélio, sobre os habitantes daquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, que caiu a palavra de Deus, o Espírito Santo sobre eles. Então, na nossa visita, também Deus pode operar milagres, pode fazer obras extraordinárias, pode salvar outros familiares, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, ali no segundo parágrafo, devemos crescer em expectativas, ou devemos crer com expectativa sobre o que Deus fará através de nós. Nós estamos estendendo o reino dos céus. Então, ao visitar um lugar em que estamos reclamando, ou estamos clamando para o reino de Deus, ou reclamando para o reino de Deus, que nós estamos ali, né, visitando aquele local, querendo fazer dele um local abençoado, em nome de Jesus. Devemos entender que Deus pode fazer coisas tremendas. Então, se houver amarras espirituais, estas podem cair em nome de Jesus. Lembre-se disso. O discipulador tem que estar em mente isso. Há poder no nome de Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Está ruim aqui. Você consegue ver para a gente outro microfone? Devemos então estar atentos, meus. Ei. Nós somos cooperadores do Senhor, nessa seara. Deus nos chamou para sermos cooperadores dele, nesse processo todo aí. Em todas as lições, em todo esse processo que nós vamos estar, os nossos pastores, irmãos estarão falando, você é parte importante, porque Deus te chamou para esta obra. Deus conta com você, você é cooperador dele. Então Deus fará grandes coisas através da sua vida se você se colocar na presença do Senhor. Então, fazendo essa visita, trabalhando nesse processo, você ganha não só uma alma, mas um amigo. E quem sabe uma família inteira para Deus, hein? Você conhece caso de pessoa que aceitaram Jesus e a família toda se converteu? Eu conheço. Uma pessoa, Renata, exatamente. Nós temos exemplos, Senhor, Senhora. Olha aí, vocês mesmos têm exemplo na vida de vocês. E nós poderíamos falar a noite toda aqui de várias pessoas que elas iniciaram na igreja, na presença de Deus, e através delas se alastrou o fogo do Senhor para toda a família. E elas hoje são abençoadas para a glória de Deus. Então é você que faz parte desse processo. Por favor, Guilherme, próximo slide. Então, a realizar a visita, você deve estar sempre acompanhado. Porque uma orientação da palavra de Deus, né? É uma diretriz da palavra de Deus, porque a gente sempre vê na Bíblia as pessoas trabalhando de 2 em 2. Então, Jesus enviou, a princípio, os seus discípulos de 2 em 2. Depois ele enviou os outros 70 discípulos de 2 em 2. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que é bom que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. Mas se ele estiver sozinho, como se levantará? E o cordão de 3 dobras não se quebra ou não se rompe facilmente, significando que a gente deve trabalhar em equipe. Devemos ter alguém para nos ajudar. Não devemos trabalhar nesse processo de maneira isolada, única, individual. Então, o trabalho de evangelização ou de discipulado requer isso, né? De evangelização
e de discipular. Requer o trabalho em equipe. Orientação bíblica de 2 em 2. É claro que às vezes pode ser que, em algum momento, né, vá um grupo maior, 3, 4, às vezes uma família maior, grande, né? Depende da situação. Então, na visita, temos algumas coisas a observar. Primeiro, vamos marcar a visita, né? Devemos ser pontuais. Marcou 7h30. 7h30 que a gente deve estar chegando lá. Porque às vezes a pessoa está já com outra atividade e está esperando a gente chegar e poder fazer a visita para depois ela fazer aquela outra atividade dela. Então, devemos estar atentos a isso. Claro, tem as exceções, né? O pessoal que mora na Zona Norte, às vezes ali, o acesso norte, acontece um acidente, acabou. Fica lá interrompido, o trânsito fica intenso, acontece um imprevisto, a gente liga, a gente posiciona, não vai ser possível fazer a visita hoje, teve um imprevisto. Ou alguém fica doente na equipe, ou alguma outra questão familiar, que Deus sabe, e a gente deve estar comunicando. Isso vai acontecer. Os imprevistos vão acontecer, gente. Os imprevistos vão acontecer. A gente planeja, a gente faz a nossa parte, mas os imprevistos acontecem. A gente não deve ficar apavorado. Aconteceu um imprevisto. Eu planejei, tinha que ser assim, dessa maneira. Por que não foi? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, às vezes, acontece isso. Realizando, então, a visita, a gente deve estar atento a algumas coisas. A gente deve se apresentar. Apresente-se. Se você não conhece a pessoa, porque às vezes fez só o contato telefônico, né? Ela não te viu, né? Cara crachá, como diz, né? Apresente-se você, seu acompanhante, sendo agradável, sincero. Faça uma oração inicial, pedindo a direção do Espírito Santo, as bênçãos de Deus. A gente vai dar início à conversa, perguntando como foi a reunião da igreja, porque nós não estamos ali para falar de outro assunto que não essas coisas espirituais, naquele momento. Dialogando com a pessoa. Se um novo convertido mostra-se desejoso de falar, como nós anteriormente observamos, né? Vamos ouvir, vamos deixar ele apresentar suas queixas, tendo tempo para ouvi-lo. Então as pessoas vão estar precisando falar. E a gente precisa ouvir para que a gente tenha sucesso no nosso trabalho. Próximo slide, por favor. Acho que tem que voltar mais um, Gui, ou não? Por favor. Isso. Compartilhe a palavra de Deus. Então, na visita, a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus. Então, a gente vai selecionar uma passagem bíblica de acordo, né? Eu não vou chegar lá na visita, com o novo convertido, na visita de consolidação, e falar alguma coisa que não seja apropriado para o momento, né? Eu preciso ter uma passagem bíblica de acordo com a necessidade, que eu vou explicá-la em minutos, né? Não vou ficar 3 horas falando uma passagem bíblica, não. Preciso falar de maneira objetiva, clara, com fé e confiança, deixando que o Espírito Santo nos use, não querendo fazer o papel do Espírito Santo, porque ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não vai pressionar o novo crente, porque agora não é momento de pressionar. O trabalho, o processo, quem vai fazer é Deus, paulatinamente. Nós vamos ser instrumentos, vamos falar a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai moldando. A salvação, meus irmãos, é instantânea, né? Tem um momento da salvação, a salvação é instantânea. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, é salvo, é salvo. Só que a santificação é um processo. Aí é contínuo, é paulatino. E o Espírito Santo vai moldando e limpando essa vida e transformando no processo de santificação. Crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Próximo slide, por favor. Então a gente não vai pregar contra a religião predominante da família. Aí você entra lá na casa, vê aquela imagem lá enorme. Vai falar assim, meu Deus! Vai de retro, Satanás. Não vai fazer nada disso. Você não vai pregar contra a religião predominante da família. Deixa lá.
Pregue tão somente o Evangelho de Cristo, seu poder transformador. Não vai destruir quadro, imagem, estatueta, não vai chutar a santa, não faça isso. Olha o problema que deu quando alguém quis chutar. Com o crescimento espiritual do novo crente, o próprio Espírito Santo vai fará a limpeza. E isso acontece mesmo, meus irmãos. O próprio Espírito Santo vai te incomodar, o novo convertido. Aí um dia ele vai chegar na casa, vai falar assim, coisa, hein? Aí vai passar. Aí no outro dia ele chega, não estou gostando. Aí vai chegar um dia que ele vai chegar, ninguém vai dizer, ele vai pegar, agora eu não creio mais nisso, agora eu sou salvo em Jesus. Vai dispensar. É o Senhor que vai fazer esse trabalho. É o Senhor que fará esse trabalho nos corações. Outra coisa que devemos estar atentos, envolvê-los com a igreja, convidando o novo convertido para os trabalhos na igreja, a frequentar a classe de discipulandos da escola bíblica dominical, a citar a importância da vida da igreja, ou da vida como igreja, informar sobre esses vários departamentos, né? Se é jovem, enturmar com a moçada jovem, se é uma irmã, uma senhora, enturmar com as irmãs do ciclo de oração, para vir no ciclo de oração, nas atividades, nos chás, nos cafés, nas tardes de louvor, nos ensaios. Consequentemente, os outros membros da família, com as suas faixas etárias específicas, em cada área de atuação de departamento da igreja. E no final da reunião, sempre terminando com oração pela pessoa, sua família, declarando bênçãos, liberando a paz de Cristo sobre as suas vidas. Próximo slide, por favor. Acho que tem que voltar mais um, Gui. Como ter êxito na visita? Regras de ouro da visita. Lembrar-se que nunca se deve visitar sozinho. Então, isso a gente já falou. Isso vai ser repetido sempre, hein? Nunca se deve visitar sozinho. Sempre como um outro acompanhante. Então, Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. Então, a equipe de coordenação vai estar trabalhando nesse processo, fique tranquilo. A gente se prepara com oração, com jejum, e permitindo que o Espírito Santo trabalhe através de nós. E vamos estar fazendo esse trabalho, confirmando a hora, o local da visita com antecipação. Por favor, próximo slide. Acho que tem que voltar mais um também. Por favor. Cuidando do aspecto pessoal, né? Lembrando que a gente está representando a igreja. Isso, obrigado. Estamos representando Cristo, a igreja. Então, nossa vestidura deve ser uma vestidura correta. Não vamos como se fosse para a festa de formatura do filho, da filha, né? Vamos estar com sapato que brilha mais do que tudo na vida, aquele terno, pelo amor de Deus, 10 mil reais, uma roupa... Não, também não vamos miseravelmente, né? Vamos de maneira adequada, correta, para que a gente não possa criar um ambiente desagradável para a pessoa. Devemos saber nos portar, né? Com roupas casuais, respeitosas. Próximo, por favor. Devemos chamar o novo convertido à porta com naturalidade, né? Então a gente vai entrar numa casa que não é a nossa casa, gente. Então, quando a pessoa dá a liberdade da gente entrar num ambiente que não é o nosso ambiente, a gente tem que ter respeito, educação. Não vou entrar indo para a geladeira, né? Eu vou chegar assim, eu fui pedindo um monte de coisa. Você tem isso, você tem aquilo, e não sei o quê. Não. A gente tem que ir com calma, né? Amavelmente. Sabendo que podem existir pessoas lá que não sabem que ele assistiu um culto na igreja, ou mesmo que se tenha se decidido por Cristo. Então a gente deve ser prudente nisso aí, né? Claro, a gente saúda o novo convertido como um irmão, mas com prudência, com sabedoria, procurando entender e compreender como é que é o ambiente, pedindo a Deus discernimento, compreensão. Isso o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos dá discernimento, compreensão do estado daquela família, daquela situação, daquela casa.
Próximo, por favor, Guilherme. Então a gente vai falar, também vai escutar, né? Então a gente vai dialogar em vez de pregar. Assim o visitante terá liberdade para participar. Então a gente não vai contradizer, não vai ficar criando confusão, causar mal impressão. Então ali não é local para discussão política, ideológica, teológica, né? Que às vezes pode ser um novo convertido, que a família dele é testemunho de Jeová. Aí você nem, não, TJ não, e vou falar e tal. Não, calma, temos que ter cuidado. Não falar ao mesmo tempo, esperar uns pelos outros, né? Que vai ter um outro companheiro, né? Às vezes que um atropela o outro, né? Devemos ter esse cuidado. Estamos vivendo então um tempo especial, né, gente? Então, o tempo da grande colheita de almas. Então, Deus quer usar cada um de nós. Devemos então estar nesse processo, trabalhando e sendo instrumentos para a obra do Senhor. Próximo slide, por favor. Já está terminando, tá, gente? Ministrando as necessidades com a palavra de Deus. Isso é importante, hein, gente? Nós estamos ministrando às pessoas, não a nossa palavra, não a nossa ideia, não o nosso pensamento, mas a poderosa palavra de Deus. Então, quando você está na visita, você tem que estar sensível ao Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa está lá com medo, porque às vezes o novo convertido vem, ouve a palavra de Deus e chama a mãe, chama o pai, e eles aceitam de bom grado, sabem que ele é novo convertido, aí fica mais tranquilo, e eles querem ouvir uma palavra de Deus. E às vezes está lá uma situação difícil, um momento conturbado, eles estão sem paz, aí você vai ministrar a palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo vai comunicar para você, vai te mostrar a necessidade daquela família. Então a palavra de Deus, perdão, tem palavra para todo tipo de necessidade nossa. Então, para renovar a mente, a gente cita Romanos 12, 2, Efésios 4, 22 a 24. Se for para sujeitar os pensamentos, a gente cita 2 Coríntios 10, 3 a 5. Se a pessoa tiver com o coração, com sentimentos aflorados, a gente cita Provérbios 4, 23, 2 Timóteo 2, 22. Se a pessoa está com medo, com temor, a gente cita 1 João 4, 8, Hebreus 13, 5. Vamos ler, se o Guilherme puder colocar, 1 João 4, 18, 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então a gente cita o versículo, explica que o Senhor vai tirando o temor a partir do momento que a gente vai se voltando para Deus, o amor vai se aperfeiçoando. Se está deprimido, a gente lembra das passagens de Josué 1, 6 a 8, em que Deus dá uma ordem para Josué, que ele vai ser com ele, que ele não deve pasmar nem se espantar, que o Senhor vai abençoar. Próximo slide, por favor, Guilherme. Se é um problema na alma, a gente deve lembrar aquela pessoa que se ela confessar os seus pecados, o Senhor pode abençoá-la, ela pode se arrepender dos seus pecados, e o sangue de Jesus Cristo, como algo extraordinário vindo da parte de Deus, pode purificar os seus pecados, pode trabalhar na sua alma, pode trabalhar no seu interior, transformar a sua vida. Se for crescimento espiritual, a gente cita Efésios 2, 20 a 22, 2 Pedro 1, 5, 8. A gente cita, antes de crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, devemos crescer nos dois aspectos, né? Na graça, poder do Espírito, unção, mas também no conhecimento bíblico da palavra de Deus. Se for sobre questões de saúde lá no corpo, a gente lembra Isaías 53, 5. Se o Gui puder colocar para nós, Isaías 53, 5. Por favor. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí a gente se apropria das promessas de Deus, né? A gente deve fazer isso, se apropriar das promessas de Deus. E vai ensinar, ainda que de maneira rápida, né? Nós estamos numa visita, né? Não vamos pregar a Bíblia toda, não. Mas de maneira objetiva, a gente vai se apropriar da promessa de Deus e vai falar com ela, ó, se você crê, Jesus pode te abençoar. Tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Então a gente se apropria da promessa da palavra de Deus. E a promessa da palavra de Deus se faz presente na nossa vida. E se a gente crê, Ele também nos abençoa. A gente vai falar, se for a necessidade, que nós somos templo do Espírito Santo, que o Senhor quer que a gente viva uma vida santificada na sua presença. Próximo slide, por favor. Sobre as relações familiares, a gente vai citar todas essas passagens com a família. Lembra de Efésios 5:21, em relação à restauração, perdão, todo o trabalho que Deus pode fazer nessa área familiar, porque há poder de Deus, a palavra de Deus para a família, para ser abençoada. Sobre as finanças, a gente pode falar sobre a prosperidade através do dízimo, sobre a libertação das ruínas, sabedoria para o manejo do dinheiro, prosperidade através do dar. Mas isso é claro, né? No momento lá, você pode citar alguma necessidade específica, mas não tudo isso, porque não vai dar tempo, evidentemente. São necessidades que a palavra que o homem tem, que a palavra de Deus nos dá orientação, nos dá diretriz para que a gente possa ser bem-sucedido na vida. Amém, meus irmãos? Próximo slide. Já estamos indo para o final e terminou a nossa aula. Bem, meus irmãos, então nós estamos terminando a ministração 7 e a ministração 8 nesta noite. Que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa abençoar o esforço de vocês, os irmãos também que estão vendo essa aula gravada, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem nos dado, nos concedido nesta noite, Pai. Pelas lições que pudemos ter nessa noite, nesse dia, Pai, e que o Senhor possa aplicá-las melhor em nossos corações, em nossas vidas, Pai. De maneira tal que nós possamos ser instrumentos eficazes no Teu reino, Pai. Guarda-nos, guarda o Teu povo, despede-nos para os nossos lares, guardados e protegidos debaixo da Tua potente mão. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.